Mais Gospel é o podcast que vai além da superfície, explorando a fé cristã com profundidade, honestidade e verdade. Shalom! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mais Gospel. Eu sou Eduardo Scheidegger e hoje nós vamos falar sobre a herança do reino. Antes de tudo, precisamos deixar claro uma coisa: a igreja não substitui Israel. Deus não rejeitou seu povo, e essa aliança que ele fez com Israel não foi anulada. Em Romanos 11, Paulo responde com firmeza: de modo algum, ou seja, o tropeço de Israel não significou abandono. Houve sim um endurecimento parcial, uma cegueira espiritual permitida por Deus dentro do seu propósito, para que o plano do Redentor se cumprisse no tempo certo. A Bíblia mostra que esse período não representa rejeição definitiva, mas fazia parte do modo como Deus conduzia a história até a revelação plena do Messias e a inclusão dos gentios. E é por isso que precisamos afirmar com clareza: a antiga aliança não foi eliminada. Ela foi cumprida, restaurada e ampliada em Yeshua, que trouxe aos gentios para dentro de uma mesma promessa, formando um só povo diante de Deus. Então, a pergunta não é se Deus começou outra história. A pergunta é: estamos reconhecendo a fidelidade de Deus, a sua aliança com Israel e a sua obra em Yeshua? A imagem usada por Paulo é poderosa: a oliveira. Israel aparece como uma raiz histórica dessa promessa. Os gentios, que antes estavam longe, foram enxertados na mesma árvore. Isso muda tudo, porque o enxerto não apaga a raiz. O enxerto não substitui a árvore. O enxerto depende da seiva que já existia. Em outras palavras, a fé dos gentios em Yeshua não cria uma nova árvore religiosa. Ela participa da antiga promessa de Deus cumprida em Israel. E Paulo deixa isso ainda mais claro em Romanos 11, 17 e 18. Não devemos nos gloriar contra os ramos naturais. Por quê? Porque a raiz não somos nós. Aqui entra uma verdade profunda. O legado bíblico não é só o que alguém deixa para trás. É o que continua vivo depois dele. E é exatamente isso que vemos no plano de Deus com Israel. A herança judaica não foi anulada. A eleição não foi cancelada. A aliança não foi jogada fora. Pelo contrário, em Romanos 11, 29, Paulo lembra que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso significa que a história de Israel continua relevante. A Bíblia não apresenta rejeição definitiva, mas propósito, misericórdia e restauração. E qual é o papel dos gentios nisso tudo? Não é competir, não é substituir, não é dizer que a igreja apagou Israel. É reconhecer que existe um único Deus, uma única promessa em desenvolvimento, e que os gentios foram chamados a participar dela com humildade, gratidão e temor. Na verdade, toda a história de fé cristã está profundamente enraizada na história de Israel. Os apóstolos, os profetas, as escrituras, o Messias, a promessa de redenção, tudo isso nasce dentro do contexto judaico. Em Romanos 11, 14, diz: na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Isso nos diz que um dos papéis dos gentios é ter intimidade e santidade tão profunda com Deus que os judeus, vendo a sua participação, fiquem com inveja, pois não reconheceram a Deus da forma de seu filho Yeshua. Por isso, quando Paulo fala da oliveira, ele está dizendo algo muito sério. Os gentios não devem tratar Israel com arrogância, como se fossem superiores. Ao contrário, devem lembrar que eles foram alcançados pela graça e enxertados numa história que já vinha sendo conduzida por Deus. É exatamente aí que a gente vê que essa promessa dos gentios terem tamanha intimidade e santidade com Deus iria causar inveja a Israel. Olha isso, Paulo fala do endurecimento parcial sobre Israel.
até que a plenitude dos gentios chegassem. Isso não é rejeição final. Isso é a aplicação dos gentios com tamanha intimidade e santidade que faz com que o povo judeu olhe para essa intimidade, esse conhecimento, essa interação do povo com Deus da mesma forma que eles eram no passado. E isso é um mistério da soberania de Deus que permite um tempo de cegueira para revelar, no momento certo, a sua misericórdia e a sua restauração. Então a pergunta não é apenas teológica, é prática. A minha vida tem revelado o Deus de Israel? O meu testemunho aponta para Yeshua com humildade? A minha fé gera aproximação, respeito e amor? Ou que eu tenho repetido a ideia errada de que Deus abandonou Israel? Porque se o legado é aquilo que continua depois de nós, então precisamos perguntar: o que está permanecendo através da nossa fé? A mensagem de Romanos 11 é clara. Israel não foi descartado. A herança não acabou. A raiz continua viva. E os gentios foram chamados para participar com humildade, gratidão e temor. E essa rejeição parcial trouxe a salvação para as nações. Paulo diz que a restauração plena de Israel será ainda maior. Como vida entre os mortos. Está lá em Romanos 11:15. Isso é muito tremendo. Então hoje faça essa reflexão. Você tem vivido de um jeito que honra a raiz? Sua fé gera aproximação ou arrogância? Sua vida revela o Messias de forma que as outras pessoas queiram conhecer o Deus de Israel? E mais, como igreja, somos chamados a amar o povo judeu, a orar por Israel, a rejeitar qualquer postura de superioridade espiritual e a reconhecer que o Deus que nos chamou é o mesmo Deus que fez as promessas para Abraão, Isaque e Jacó. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse episódio e ore pelo povo judeu. Leia Romanos 11 com atenção e peça ao Senhor que faça sua vida carregar um legado que continue depois de você. Porque o verdadeiro legado não é só o que você deixa, é o que permanece vivo através de você. Até o próximo episódio do Mais Gospel. Shalom!